Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Quem nos acompanha pela internet, seja bem-vindo também. A nossa última reunião de Homens com Propósitos em 2022. Obrigado, Zé. Me traz aquele papelzinho também do texto, por favor. Ano abençoado, ano de lutas, ano de desafios, ano de superações, ano de perdas. Todo ano tem as suas características, todo ano tem as experiências que reserva para nós, mas é sempre bom chegar ao fim de mais um ano, porque isso é sinal de que o que quer que aconteceu conosco não nos destruiu. E se estamos aqui, ainda podemos viver o que quer que esteja preparado para nós. Claro, ainda temos mais um mês, mas do ponto de vista do nosso projeto aqui, nosso último encontro esse ano, com essa expectativa de que dias melhores venham. Pelo menos para cada um de nós, as nossas famílias, já que esse é um desejo e uma busca do nosso coração. Como fazemos todas as reuniões, quero saber se alguém que nos visita a primeira vez. Temos alguém primeira vez conosco hoje? Temos um visitante. Seu nome? Rodrigo. Convidado de quem, Rodrigo? Do Guilherme. Maravilha. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Mais alguém? Primeira vez? Ó, tem um povo chegando aí. O Ronaldo chega sempre atrasado e agitando. Né? Porque você chega atrasado, você chega de boa, né? Você ouve no elevador zoando tudo. Agora cumprimenta, né? Tudo bem? Ô, glória. Muito bem, vamos aproveitar e ficar em pé, então, para uma palavrinha de oração? Hoje só o Rodrigo está nos visitando. E temos vários motivos aqui de oração. Temos um pedido em favor do Joel, enfermidade, Lucas e Miguel. Zé, já vem perto de mim aqui que você que vai fazer essa oração. Enfermidade também é um câncer nos pulmões. Henrique, vida profissional e financeira. Alice, enfermidade. Pedro Afonso, enfermidade. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Oremos, então. Querido Senhor Deus, querido Pai, nós queremos, neste momento, agradecer. Agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Para esta reunião, onde vamos ouvir a Tua palavra, onde vamos aprender muito mais como ser melhores homens. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nesse nosso projeto Homens com Propósitos, que encerra mais um ano, Senhor. E este ano nós só temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor também nos trouxe até aqui. O que o Senhor vai fazer deste projeto, o que está no projeto, no seu coração, Senhor, é só o Senhor que sabe. E nós estaremos sempre aqui, Senhor, para servir e agradá-lo. Obrigado por tudo. Neste momento agora nós colocamos a vida do Marcelo nas tuas mãos, que vai conduzir essa reunião. O Senhor esteja o abençoando, não só ele, como nós que vamos ouvir também essa palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nós agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Pode se assentar. Obrigado. Nosso tema hoje, fechando o tema do semestre, receita para ser o cara. E agora podemos dizer que todos vocês são os caras, menos o Mauro, que só veio na primeira e na última, né? E quer o diploma ainda, pediu o diploma, falou, eu vou ganhar diploma. Claro que não, primeira e última, né, Mauro? Todos nós somos os caras a partir de agora. Tema de hoje, o cara tem seus ideais. Lembrando que
a receita para ser um cara é um estudo, na verdade, da vida de João, o apóstolo. E nós não só vimos os textos dos evangelhos sobre ele, como também textos que ele escreveu, tanto no seu evangelho, o Evangelho de João, como as cartas de João, e também um texto do Apocalipse de João. O texto está em Apocalipse 22, primeiro verso ao 6, que diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando frutos todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos os servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. E o anjo me disse: Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Até aqui. A palavra ideal é uma palavra rica, forte, mas que precisa ser bem localizada na nossa vida, para que a gente tenha uma relação adequada com ela, com o que ela significa. O que é um ideal? O ideal é uma meta? O ideal é um alvo mais elevado? Um ideal é uma fantasia de realização? O ideal é um sonho? O que é o ideal? Às vezes o ideal é alguma coisa que a gente procura dentro de uma realidade. Seria a realidade mais próxima do que a gente consideraria perfeita. Mas às vezes o ideal é alguma coisa contraposta à realidade. O real e o ideal. É ideal, mas não é real. Quando a gente fala de ideais, a gente está falando de alguma coisa que só o ser humano experimenta, que só o ser humano vivencia. Nenhum outro ser na natureza tem ideais. Até porque nenhum outro ser da natureza tem a capacidade de abstração que o ser humano tem. Cães, por mais inteligentes que sejam, não fazem abstrações. Não desenvolvem religião. Não planejam futuro. Não criam, recriam e constroem em cima de criações feitas. Truques que um cão aprende ao longo da vida, as suas ninhadas não vão conhecer, a não ser que sejam ensinadas não pelo cão pai, pela cadela mãe, mas pelo instrutor, pelo criador, pelo dono do cão. Um golfinho, por mais inteligente que seja, não faz filosofia, não constrói cidades. Essa é a razão pela qual eu digo que o ser humano, dentre todos os seres da criação, é o que menos combina com a Terra, com o mundo, com o planeta. Porque todo ser da criação nasce, se desenvolve e morre no ambiente em que surge e vivendo esse ambiente do jeito que ele tem que ser vivido. O ser humano não. O ser humano não sossega enquanto não transformar completamente o ambiente. Um passarinho jamais vai modificar o seu ambiente. O próprio João de Barro, que faz uma casinha, faz essa casinha desse jeito desde que ele existe. Você nunca vai achar uma casa de João de Barro com ar-condicionado, com decoração de Natal. Por quê? Porque ele segue apenas os seus instintos. E essa é uma reflexão interessante pelo seguinte:
de certo modo, ela sugere para nós que esse lugar não é mesmo a nossa casa. Porque alterar o espaço vital é alguma coisa que a gente faz em razão de algum tipo de referência que a gente nem sabe de onde vem. Por que esse lugar onde todos os seres que nascem vivem harmonicamente com ele, menos nós? Nós até o destruímos um tanto. Nós só consideramos cuidar desse lugar quando começa a parecer que ele está em risco. Porque, tirando isso, a gente não quer nem saber. Os nossos avós cortavam um carvalho centenário sem medo de ser feliz. Um mogno sem medo de ser feliz. E nós só não fazemos isso hoje porque tem uma série de questões sobre o quanto as coisas estão em risco. Mas o nosso ímpeto é destruir. Destruir não pela destruição em si, mas para construir outra coisa. Para fazer outra coisa no lugar, para fazer diferente. Deus fez a árvore está lá, a gente não mora embaixo dela, a gente corta ela, faz ela em pedaços, pega as madeiras e constrói outra coisa. E aí a gente mora embaixo. Essa não adaptação, essa dificuldade de a gente se relacionar com o natural. A gente é o único ser da criação que usa roupa. Graças a Deus, né? No nosso caso aqui. Né? Não quero nem pensar como seria se fosse diferente. Não pensa nisso, não pensa nisso. Por que nós usamos roupas? Porque todo animal, na criação, se adapta ao clima, faz suas migrações. Nós não. Nós precisamos alterar tudo, mudar a ordem, fazer diferente. Como se fôssemos extraterrestres, tentando viver num planeta que não foi feito ao nosso gosto, não foi feito de acordo com a nossa necessidade. Entende isso? Não quer dizer que não foi, mas é como se parecesse que a gente não encontra aqui um lugar adequado. Estamos sempre alterando tudo. Por quê? Porque se a Bíblia Sagrada estiver certa, e eu particularmente acredito que ela está, nós de fato não fomos feitos para cá. Nós fomos feitos para uma outra realidade. E a vida aqui nos sugere todos os dias que nós não somos daqui. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, a nossa pátria está nos céus. Não temos nessa terra casa permanente. Jesus, orando pelos seus discípulos, disse, eles não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Interessante isso. E é por causa de tudo isso que nós temos isso. Porque os nossos ideais representam, de algum modo, a sede que temos de alguma coisa que não está ao alcance das mãos. Que não faz parte da realidade à nossa volta. Que não está disponível, pelo menos não facilmente. Então, tudo isso passa pela minha cabeça quando eu penso em ideais. E aí, para tentar facilitar essa conversa, eu dividi a ideia de ideais em 3 ideias. A primeira é dos ideais corriqueiros. O que são os ideais corriqueiros? São aqueles ideais do dia a dia. São aqueles ideais que nós tentamos atingir e que, de certo modo, são um tanto plausíveis. Por exemplo, a gente vai comemorar o Natal, agora no mês de dezembro. A gente tem um ideal. Por exemplo, quem votou no Bolsonaro tem o ideal de que não tenha ninguém que votou no Lula no Natal. E vice-versa. Quem votou no Lula não quer ninguém que votou no Bolsonaro no Natal. É um ideal. Né? Esse ano zoou o Natal. Ano Novo. Puxa, qual é o ideal de Ano Novo? Passar na praia, vendo os fogos, sabe? Tomando água de coco, ou vodka com coco, né, Beraldo? Comendo um camarãozinho. É um ideal. Ideal de trabalho. Puxa,
uma empresa assim, assim assado, um negócio desse jeito. Então nós temos os ideais corriqueiros, que são esses ideais da vida comum. Representam o mundo mais perfeito possível ao alcance das mãos. Quem pensa num ideal corriqueiro não pensa em alguma coisa que parece impossível. O meu ideal de ano novo é passar o ano novo em Marte. Não é ideal, é uma maluquice. Mas meu ideal é passar um ano novo em Cancún, em Dubai, nas Maldivas. Aí já, por mais distante que seja, não é uma impossibilidade, dependendo dos esforços que forem feitos, das economias que forem feitas, da decisão que for tomada, possível é. Então, os ideais corriqueiros são esses, que nós alimentamos todos os dias, todos os dias. Eu tenho um ideal de carro, um ideal até de esposa. Eu quero uma esposa assim, 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 assado, né? É um ideal. Ideais corriqueiros. Todos nós vivemos isso todo dia e vamos equilibrando entre o que são os ideais corriqueiros e o que são as experiências corriqueiras, porque eu queria passar o ano novo nas Maldivas, mas vou passar o ano novo em São Paulo. Eu queria passar o Natal em Nova York, vou passar o Natal em Marília. Tá tudo certo. A gente vai equilibrando isso, porque os ideais corriqueiros, por mais desejáveis que sejam, não nos frustram poderosamente. A não realização de um ideal corriqueiro não é um desastre. Afinal de contas, não é? O ideal era o Corinthians campeão. Sabe? Mas não foi dessa vez, como não tem sido nos últimos anos, né? O ideal era o Palmeiras na segunda divisão, mas eu tenho que conviver com o Palmeiras ganhando tudo. Não é? Tudo bem, fazer o quê? É a vida. Mas isso não destrói a minha vida emocional. Os ideais elevados. Aí nós estamos falando de alguma coisa que ultrapassa o limite do corriqueiro. Nós estamos falando de alguma coisa que é da ordem da paz, que é da ordem da felicidade, que é da ordem da harmonia relacional, que é da ordem da saúde, não é? Estamos falando de coisas que são elevadas. Quando eu falo, meu ideal é trabalhar numa empresa assim, assim, assado, ganhando de X a X, isso é um ideal corriqueiro. Mas se alguém me perguntar, mas que tanto você quer isso? Porque eu quero dar uma vida boa para os meus filhos, para a minha família, quero que meus filhos não tenham privação, possam ter os acessos necessários. Aí eu já estou indo para o lugar dos ideais elevados. Os ideais elevados, eles são maiores. O problema dos ideais elevados é que, e até dos corriqueiros, é que às vezes eles são contaminados pela terceira categoria, das idealizações. E a idealização é o que eu chamo de câncer. É um negócio destrutivo que acaba com a gente. A idealização difere do ideal corriqueiro e difere do ideal elevado, porque não é exatamente um ideal, é mais uma fantasia. Por exemplo, quando você, ao ideal, soma o irreal. Tudo que eu queria nessa vida é não precisar enfrentar problema. Isso é uma idealização, não é um ideal. Por quê? Porque não é da ordem da... eu só peço para nunca ficar doente, nem gripado. Isso não é um ideal, é uma idealização. Porque alguma coisa você vai enfrentar, se não agora, depois. Se não hoje, amanhã. Tudo que eu queria é que todo cliente que eu procurasse fechasse negócio comigo. Isso não é ideal, é idealização, porque não existe isso. A verdade é que às vezes é para cada 10 enxadadas uma minhoca, para cada 100 enxadadas uma minhoca. Essa coisa de cada enxadada uma minhoca não existe. Para ninguém. Eu só queria um casamento onde minha mulher não brigasse comigo. Amigo. Quando um cara já, cabelinho branco, fala um negócio desse, é sabedoria pura. Não case. Porque isso não é um ideal, isso é uma idealização. Um casamento em que não há
embate, em que não há ajuste, em que não sai faísca de vez em quando. Até a Bíblia fala isso. Como um ferro ao ferro afia, assim é uma pessoa com a sua companheira. Tem hora que dá uma faiscada pesada, sai lasca. Porque essa é a vida. Ah, eu quero casar ao ar livre num dia que não chova e que o dia seja lindo, não tenha nem nuvem no céu. Isso não é um ideal, é uma idealização. Porque quando você marcar o dia, você não pode mais garantir que nesse dia seja do jeito que você quer. Você pode até dizer, o casamento ideal é um casamento que aconteça ao ar livre, com o céu limpo e um pôr do sol espetacular. Ah, entendi. Esse é o casamento ideal. Mas o dia que você marcar a data, você tem que esquecer isso. Porque se você mantiver isso, virou idealização e não mais ideal. Porque você não tem controle sobre isso. Você começa a fantasiar que vai ser do jeito que você está idealizando. Ah, o meu filho não vai me dar trabalho. Idealização. Seu filho vai te dar trabalho. Algum trabalho. Menos do que o filho do seu cunhado. Mais, o que é sempre pior, né? Algum trabalho você vai ter. Então, a idealização é diferente dos ideais, porque os ideais falam de um cenário mais próximo possível da perfeição, mas com conotações de realidade. A idealização ultrapassa e começa a incluir coisas que dificilmente ou talvez obrigatoriamente não vão acontecer. Esses dias eu estava falando de idealização num encontro de pastores e líderes de igreja. E aí eu falei que muito pastor não está fazendo um ministério bom porque ele idealizou a igreja e não consegue aceitar a igreja tal como ela é. Assim como muito membro não consegue ficar numa igreja porque idealiza pastor e não consegue aceitar o pastor como ele é. Então a relação fica truncada. Nem a igreja aceita o líder, nem o líder aceita o rebanho, porque ambos idealizaram essa relação. O pastor achou que todo mundo ia se converter com a mensagem dele, que todo mundo ia mudar com a mensagem dele, que todo mundo ia dar valor para a mensagem dele, que todo mundo ia deixar de dar problema, que toda a ideia que ele tivesse as pessoas iam abraçar, e aí na prática ele começa a descobrir que não é bem assim. E aí falei muito sobre isso, sobre todas as idealizações que a vida real vai desconstruindo. Terminou. Um pastor já de idade veio me abraçar e disse: Marcelo, essa palavra foi muito boa. Foi para mim. Eu decidi hoje que eu vou parar de idealizar a vida. Eu idealizei demais o meu ministério, idealizei demais a minha vida e por isso eu estou sofrendo. A partir de hoje eu não idealizo mais. A partir de hoje tudo que eu quero é aposentar na igreja que eu trabalho, comprar um sítio, mudar para o sítio, viver com a minha mulher até a gente ficar com 90 anos. Falei, para, irmão! Aí eu falei, você está idealizando tudo de novo? Aí ele olhou e falou assim, tô, né? Eu falei, tá. Não é porque, assim, claro, o ideal é eu viver com a minha mulher até os 100 anos, mas eu não posso ter isso como projeto de vida, porque a gente não sabe. Então, enquanto estivermos aqui, vamos viver juntos. Não é? E espero acertar mais do que errar, e ela acertar mais do que errar. Mas não começa a dizer, vai ser assim, porque tudo vai dar certo, não sei o quê, não é mais idealização. O ideal é referência, a idealização é fantasia. Eu olho para o ideal para dizer assim, puxa, olha, seria legal se fosse desse jeito. Mas a idealização é, se não for desse jeito, não será bom. E aí, na idealização, quando ela não se realiza, eu desmorono. O ideal corriqueiro, se não se realiza, eu não desmorono. O ideal elevado, se não se realiza, eu fico triste, eu continuo buscando isso, mas também não desmorono. Agora, idealização, eu desmorono. Por exemplo, o ideal elevado de fé, crer em Deus, confiar, descansar, eu tenho isso na minha vida. Eu quero ser um homem de fé, confiar, descansar, não reclamar, saber que tudo tem propósito. Eu quero, isso é um ideal.
Agora, idealização é achar que Deus vai me proteger de toda luta e de toda provação. E aí, quando o meu ideal elevado não acontece, eu quero ser um homem de fé, eu quero ser um homem confiante, eu quero exercitar minha fé no dia a dia. Quando isso não acontece, eu me arrependo, eu me entristeço, mas eu logo me renovo. Agora, se eu trato isso como idealização, Deus não vai deixar eu passar luta, Deus não vai deixar isso acontecer, Deus é pai, não é padrasto, se Deus é comigo, eu não vou ter essa prova, a hora que ela vem, eu abandono a própria fé. Percebe? Quando o ideal elevado não realiza, eu renovo. Quando a idealização não realiza, eu desmorono. O problema nosso é que nós não vivemos no campo dos ideais, nós vivemos no campo das idealizações. E o que eu chamo de frustração? Falo sobre isso com os meus clientes. Frustração é a distância entre a idealização e a experiência real. Quanto maior essa distância, maior é a frustração. Atendi um sujeito, estava 1 ano casado, em crise sobre separar ou não. Quando comecei a conversar com ele, a referência dos pais que eram casados, felizes, maravilhosos, que devia ser para ele um ideal, ou seja, eu e minha mulher vamos batalhar para construir isso, virou na cabeça dele uma idealização. 1º ano de casamento, a mulher não é igual ele esperava, não é como a mãe é com o pai, não, ele não faz como o pai faz com a mãe, ele não consegue pôr a casa dele em ordem como o pai dele põe, ele quer separar da mulher. Porque ela não corresponde, não ao ideal, porque o ideal é uma busca. Ela não corresponde à idealização, e a idealização, se não se realiza, vira frustração. O ideal é alguma coisa que, enquanto não se realiza, eu continuo percorrendo. A idealização é uma coisa que, se não se realizou, eu estou desanimado. A gente idealiza muita coisa, a gente idealiza trabalho. Ah, não, a equipe vai ser unida, a equipe vai ser motivada, a equipe vai ser amiga, a equipe vai ser uma família. Uma vez eu fui atender, de forma bastante discreta, em segredo, um atleta olímpico, de uma seleção olímpica que estava vivendo uma crise com todo o projeto da seleção. Aí eu estou lá e ele falando, não, porque eu achei que era uma família, não, porque eu achei que era não sei o quê, não, porque eu achei que era não sei o quê. Eu fiquei só ouvindo e falei para ele assim, rapaz, isso é um fato ou é uma idealização? Ele olhou para mim e falou, é uma idealização. A gente gosta de fingir que é assim, para não aceitar a verdade de que é muito diferente disso. Desconstruir uma idealização é difícil. Agora, lidar com a frustração, que é a distância entre a idealização e a realidade, é mais difícil ainda. Então, assim, eu vou fazer parte de um time, eu sei que todo time tem problema, todo tem. Tem um traíra no time. Jesus tinha um time. Tinha um bipolar, que era Pedro. Tinha um traíra, que era Judas. Tinha um desconfiado, que era Tomé. Tinha um intolerante, que era Tiago. Tinha um sujeito lá que era revolucionário, ele tinha uma espada, porque tinha 2 caras no time de Jesus que tinham espada, Pedro e o Zelota. Tem um texto na Bíblia que Jesus pergunta, quantas espadas tem? 2. Uma de Pedro, que corta a orelha do soldado que vai prender Jesus, e a outra desse Zelota aí, que era um revolucionário. E ele usava a espada por quê? Porque ele achava que em algum momento ia dar pau. E ele não ia deixar de matar uma meia dúzia. Então você vai pegando o time de Jesus é ideal? O time de Jesus é louco, meu. Um dia Jesus está com o time dele em Samaria. Aí ele fala assim, pessoal, a gente ia ficar aqui, mas os caras de Samaria não aceitaram a gente, nós vamos ter que ir para outro lugar. Ah, mas por que não aceitaram a gente? Porque a gente é judeu, e a gente tem esse jeitão de judeu, e eles não se dão bem com o judeu e não querem que a gente fique aqui. O time de Jesus se aproxima dele e fala assim, mestre, queres que roguemos ao Pai para que mande fogo do céu e consuma esses desgraçados?
Jesus olha para o time dele e fala assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Tipo, vocês não sabem se vocês são de Deus ou do diabo. Estão andando comigo há um tempão e não sabem nada ainda. Esse é o time de Jesus, porque Jesus não idealizou nada. Se Jesus tivesse idealizado a passagem dele pela terra, ninguém estava aqui mais. Se Jesus tivesse idealizado, a religião só decepcionou. O Estado só decepcionou. Os discípulos decepcionaram. Tipo assim, quem que agiu de acordo com uma mínima idealização? Ninguém. Se tem uma lição que eu aprendo com Jesus, é isso. Trabalha com o que você tem. Se você idealizar, você não trabalha com ninguém. Aí eu vou para um time, para uma seleção de esporte olímpico, achando que lá só tem Madre Teresa de Calcutá. Que todo mundo é amigo, que todo mundo é justo, que todo mundo é correto, que todo mundo faz tudo certinho, que todo mundo apoia o outro. Em que mundo que eu nasci? E aí, quando eu tenho a primeira frustração, eu quero largar tudo. Quero brigar com todo mundo. Aí é 880, porque aí o cara que vê a sua idealização desmoronar, ele é tomado de uma raiva, de uma revolta, que ele quer matar todo mundo. O problema é que a gente não vive no mundo dos ideais, a gente vive no campo das idealizações. E essa sensação interna de que a vida não é do jeito que a gente queria. Quais são os ideais mais elevados? É aqui que a gente tem que vir. A gente tem que sair do lugar das idealizações, sair do lugar dos ideais corriqueiros e concentrar nos ideais elevados. Que é o que eu aprendo com João nesse texto que ele escreveu. Porque esse texto que ele escreveu, que é uma visão do fim, é um texto que fala sobre ideais elevados. Por exemplo, o ideal da saciedade. Olha que legal como ele começa. Me mostrou o rio da água da vida. Rio da água da vida. A água que mata a sede definitivamente. No meio da rua principal, ou de cada lado do rio, estava a árvore da vida. A árvore da vida. Que dá 12 colheitas. Por que ele fala que dá 12 colheitas? Porque ele está dizendo que dá colheita o ano inteiro. Porque no mundo da época de Jesus, você não produz o ano inteiro nada. Hoje que a gente está tentando isso, né, Tião? Hoje a gente o esforço do homem hoje é produzir tudo o tempo todo. E nós estamos quase conseguindo, não é? A natureza faz o morango aparecer uma vez no ano, mas a gente tem vontade de comer morango o ano todo. Então você vai numa padaria em janeiro, tem 12 de morango. Você vai na mesma padaria em fevereiro, tem 12 de morango. Você vai em março, tem 12 de morango. Você vai em abril, tem 12 de morango. E esse morango está vindo de onde? Por quê? Porque a natureza dá uma vez por ano, a gente quer o ano inteiro. Então a gente está se esforçando para conseguir ter o ano inteiro aquilo que a gente gosta. Mas no mundo de Jesus não era assim. O que se dá na época que tem que dar. Se não é época, não tem. Jesus vai procurar fruto numa figueira e não tem figo. Porque não é época. Então não dá para você ter tudo que você quer o tempo todo, mas no contexto desse mundo ideal de Pedro, tem colheita todo mês. E as folhas da árvore servem de cura para as nações. Interessante, né? Falar de cura nesse lugar ideal. Por que eu preciso de cura num lugar ideal? Apocalipse 22 é o último texto da Bíblia Sagrada, é o que fecha a Bíblia Sagrada. Está falando da vida eterna. Por que tem alguma coisa no céu, ou nessa nova terra, né, que, na verdade, o que a gente chama de céu no mundo espiritual é, na verdade, o que a Bíblia chama de nova terra, né? Esse novo lugar onde os ressurretos viverão. Por que precisa de folhas que dão cura? Porque não é sobre não ter nada que ameace, é sobre ter acesso ao que resolve.
E eu acho que isso é legal, que de alguma maneira sugere o seguinte: não é sobre você nunca mais estar suscetível a nada, embora é uma figura, ok? É só uma metáfora. Mas é sobre você entender que o que quer que possa surgir no caminho tem solução. Eu acho que esse é um ideal de saciedade, é você saber que o que você tem agora é o necessário. E amanhã, surja o que surgir, você terá o necessário. E esse é um ponto. Esse é um ideal elevado, ideal de saciedade, porque saciedade não é sinônimo de fartura, é sinônimo de contentamento. Um gole do rio da água da vida é suficiente. Um fruto da árvore da vida é suficiente. Uma folha da árvore da vida que traz cura para as nações é suficiente. Esse é um ideal elevado, o ideal da saciedade. Se eu tenho um ideal nessa vida e ele não é fácil de manter, é o ideal de estar satisfeito. De sentir-me satisfeito. De ser grato. De saber que o que eu preciso hoje eu tenho. Jesus ensinou uma oração que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pão nosso de cada dia. A geração seguinte falou assim: o pão nosso do mês, dá-nos hoje. A seguinte disse: o pão nosso do ano, dá-nos hoje. A nossa diz: põe logo essa padaria no nosso nome, que a gente se vira. A gente não tem saciedade, a gente tem uma insatisfação crônica. Por que eu sonho com um prêmio de loteria? Não sei se você já sonhou com isso. É só lembrar das conversas que você respondeu. O que você faria se ganhasse? Porque a ideia de ganhar um prêmio multimilionário é a ideia de saber que os recursos da vida toda estarão disponíveis desde agora. E para tudo que se desejar. Esse é o sonho de consumo humano. Acesso pleno a tudo, a qualquer tempo, desde já. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, carteira registrada. Banco do Brasil, agência CEAGESP, no Jaguaré, em São Paulo. Quando eu recebi minha carteira do gerente adjunto, ele falou assim para mim: carteira assinada, menino, daqui 25 anos você está aposentado. Ou seja, eu estaria me aposentando esse ano. Mas aí vieram uns presidentes cretinos e foram mudando a regra. E assim, se a regra não mudar mais, o que não está garantido, eu vou me aposentar com 60 e alguma coisa. Mesmo trabalhando registrado desde os 13. Aí eu estou no banco esses dias falando com a minha gerente de conta, ela falou assim: não, sabe, porque nós somos da geração que não vai se aposentar. Eu falei: cala tua boca, filha. Eu trabalho a vida inteira pensando no dia que não vou precisar mais trabalhar. E esse dia não chegará. E o ano passado eu quase morri. Então, pior é isso. Né? Ainda bem que não morri. Ah, mas se morresse, estava no céu. Mas para o céu eu vou de qualquer jeito. Pode ser depois. Eu estou brincando com você para dizer o seguinte. A gente tem essas fantasias de garantir o recurso de amanhã agora. E não tem nada errado com isso. Mas o problema é que, às vezes, isso gera em nós uma insatisfação com o que a gente tem de fato agora. Olhando para o ideal... Opa, mudei sem querer aqui. Olhando para o ideal, eu
perco, muitas vezes, o gosto do real. E aí eu descubro que o meu ideal não é mais um ideal, é uma idealização. Porque se eu acho que vou ter todo o dinheiro da vida para tudo hoje e vou ser feliz por causa disso, isso é uma idealização. Até porque eu garanto para você que tem muita gente que tem muito mais dinheiro que você, mas muito mais dinheiro que você, mas muito mais dinheiro que você, e não é feliz. E não é feliz. Segundo ideal que João fala é o ideal de liberdade. E ele fala isso onde? Quando ele diz aqui, ó, já não haverá maldição nenhuma, meio do texto. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eu acho essa frase espetacular. O trono de Deus estará na cidade e os seus servos o servirão. Como é que eu posso falar de liberdade num texto que fala de servos? Por causa da frase, já não haverá maldição nenhuma. Porque o que escraviza um homem não é o fato dele se dedicar a um propósito, a uma finalidade, a um serviço. Os que escravizam um homem são as maldições que pesam sobre ele. E o que eu estou chamando de maldição aqui? A palavra maldição, ela vem da ideia de que há uma palavra maldita pesando sobre alguém. A gente chama isso em psicanálise de discurso limitante. O que é um discurso limitante? O pai diz para o filho, quando o filho era criança, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, o filho já entendia alguma coisa, o pai disse assim, moleque dos infernos, eu não sei o que eu tinha na cabeça quando a gente teve você, você é um estorvo na nossa vida. O pai falou isso que estava bravo, irritado, o moleque derrubou um monte de coisa no chão, o pai explodiu. Só que a criança de 3, 4, 5 aninhos não entende isso como um extravasar emocional. Entende isso como uma verdade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar viver a vida em função dessa palavra. Ou confirmando-a, ou tentando negá-la a todo custo. Então, eu atendi uma vez uma pessoa que, uma neurose poderosa, sentia o tempo todo que estava no lugar errado. O trabalho não é esse, a casa não é essa, a vida não é essa, a igreja não é essa. Sabe aquela pessoa que não se localiza? Investigando a vida, chegamos aos discursos. A mãe dizia, você não foi planejado. Você veio por acidente. A gente não estava preparado. A mãe está jogando limpo, não está falando nada errado. Só que a criança não sabe interpretar essa fala. O que a criança entendeu? Nós não queríamos você. Aí ela cresceu com essa ideia de nós não queríamos você. Então, quando você tem convicção de que quem você ama não te deseja, o que você faz? Se esforça ao máximo para não dar trabalho nenhum para ninguém. E nesse esforço, você não luta por espaço nenhum. Nenhum espaço é seu, porque você não merecia estar aqui. Ninguém quis você. Então, quando ele dizia minha igreja não é minha igreja, ele estava dizendo o seguinte, eu não sou benquisto lá. Meu trabalho não é meu trabalho, eu não sou benquisto lá. Meu lugar não é meu lugar, eu não sou benquisto em lugar nenhum. Porque se eu não tenho um pai e uma mãe que digam você é bem-vindo, eu sou bem-vindo onde? Então, essa palavra dessa mãe serviu como uma maldição, um maldizer, uma palavra maldita, que às vezes não foi mal entendida, mas foi maldita. Aí, quando você pega uma pessoa que é prisioneira de vícios, que é prisioneira de mentiras, que é prisioneira de mágoas, todas essas coisas vêm de uma infância onde as palavras foram malditas, mal interpretadas, mal abrigadas no peito, e a vida foi se tornando um conjunto de rotas de fuga. Então, a ideia de maldição na Bíblia não é uma coisa mágica, que você está bem, aí vem uma maldição e agora você está ferrado. A Bíblia, inclusive, diz que maldição contra quem é de Deus nem pega. O que a Bíblia ensina é que a palavra maldita, ela cria raiz, ela dá fruto, ou seja, com o tempo ela produz estrago.
Então eu não posso amaldiçoar, porque uma palavra maldita pode produzir um estrago na vida de alguém. Não é uma coisa mágica, é uma coisa que desencadeia processos. Quando o texto diz já não haverá maldição, ele está dizendo o seguinte: você pode ser livre daquilo que pesa sobre você. Você pode ser livre daquilo que escraviza você. Inclusive livre para servir a Deus, para ser escravo de Deus. Porque ser escravo de Deus não é um aprisionamento, é uma liberdade. É uma liberdade. Terceiro, o ideal de segurança. Olha que coisa linda aqui o texto. Diz assim: não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Por que não haverá mais noite? Qual que é o problema da noite no mundo antigo? Você tem que entender que no mundo antigo não tem condomínio fechado. As casas não têm cerca elétrica, nem grandes muros, e nem nada assim. Sistema de vigilância, grades. No mundo antigo, não tem policiamento ostensivo nas ruas. Então, no mundo antigo, onde também não há iluminação na rua, à noite, quando a noite cai, os bandidos entram em cena. Tem um salmo que você que já leu os salmos deve se lembrar dele, diz assim: eu me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Por que o salmista diz isso? Eu me deito e durmo porque o Senhor me protege. Porque o problema de qualquer família no mundo antigo era dormir. O vizinho pode entrar, roubar minhas coisas. Uma pessoa pode vir aqui, entrar e tentar matar a minha família. Minha filha pode ser estuprada. A noite no mundo antigo é o lugar onde tudo de ruim acontece. Por isso o apóstolo Paulo diz: nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós não andamos à noite, andamos enquanto é dia. Você fazer uma viagem à noite é impensável no mundo antigo. Você vai ser vítima de tudo. Hoje você pega o seu carro, um carro bom, protegido, às vezes até blindado, sai de uma cidade ou de madrugada, o risco é uma capivara atravessar na sua frente. No mundo antigo, todos os riscos estão presentes numa viagem. Então, a noite é símbolo de vulnerabilidade. É isso que eu quero que você entenda. Porque de noite, estamos em risco. O que o ideal de João diz? Que de noite, eu não me sinto em risco. Porque não tem noite mais. Eu não preciso mais sentir-me em risco porque não tem noite mais. É um ideal de segurança. A segurança não fala sobre a não existência de gente má, mas fala sobre o fato de eu não estar mais exposto a elas. Se eu acho que só vou estar seguro quando acabarem as pessoas ruins no mundo, isso nunca vai acontecer e se trata de uma idealização. Ah, agora que eu vou morar num condomínio fechado, agora eu estou seguro. Aí você descobre que seu filho está usando droga porque quem vendeu para ele foi o seu vizinho de porta. Aí você descobre que a sua menina de 14 anos está sendo assediada pelo menino de 21 da casa da frente. E você fala: eu achei que num condomínio fechado eu não fosse ter mais problema. Aí, de repente, está saindo no soco com o cara que para o carro na frente toda vez. Eu achei que não fosse acontecer nada disso aqui. Por quê? Porque você idealizou. Agora, quando você tem o ideal da segurança, você se sente seguro, ainda que os perigos façam parte da vida. Quem não tem o ideal da segurança? De andar sem medo. Não porque os perigos não existem, mas porque não se sente vulnerável. À noite, o problema não é o bandido. O texto bíblico não diz o bandido não existirá mais, diz a noite não existirá mais. Por quê? Porque a noite é que deixa você com a sensação de vulnerabilidade. E, finalmente, o ideal de confiança. Até essa imagem aqui é deliciosa, porque que criança tem coragem de pular de uma altura da qual ela pode se machucar?
nos braços de um pai? É aquela que confia. Porque uma vez eu atendi um menino que tinha um problema muito grande de confiança. Então ele não se relacionava, não saía, não tinha namorada. A mãe começou a suspeitar da sexualidade do menino. E ele só ficava em casa, e ele não tinha interações. E aí veio para análise, e eu tentando entender. Uma hora eu falei para ele assim, me conta uma história, você e seu pai, qualquer uma, sem pensar muito, a primeira que vier na sua cabeça. Ele falou assim, eu me lembro de uma história. Uma vez que meu pai estava comigo, eu era pequeno, eu devia ter uns 4 aninhos, ele me pôs em cima da estante e falou, pula, filho, papai te pega. Eu pulei, ele saiu da frente. Eu caí, ele olhou para mim e falou assim, isso é para você aprender a não confiar em ninguém. É uma palavra maldita, que trouxe uma crise de confiança. Se eu não posso confiar no meu pai, eu confio em quem? Ninguém. Então ele aprendeu a lição, só que é uma lição errada. Porque o pai, naquele momento, devia ser confiável. Como outros pais o são. Aquele é que não foi. Por razões as mais malucas. O ideal de confiança, João fala aqui no último verso. O anjo me disse, essas são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ou seja, é um chamado à confiança. O que eu estou tentando mostrar para você hoje aqui? Que as minhas idealizações, os meus ideais corriqueiros, dizem respeito a coisas que não me abalam se não se realizarem, porque são corriqueiras. As minhas idealizações são um grande mal, porque elas destacam as minhas frustrações, estabelecem o tamanho das minhas frustrações e me desmoronam emocionalmente. Agora, os meus ideais eu preciso decidir quais são. Se eu tenho o ideal da saciedade ou continuo com uma insatisfação crônica. Se eu tenho o ideal da liberdade ou continuo me deixando escravizar por todo tipo de vício, trauma, mentira, sentimentos ruins. Se eu tenho o ideal da segurança ou se eu vou continuar me sentindo vulnerável até dentro de casa, até sem sair da cama. Porque gente que tem medo até dentro de casa na cama. Tem medo de ir no médico. Porque tem medo de descobrir que tem alguma coisa que não quer ter. Se eu vou ter o ideal da segurança ou se eu vou continuar apavorado na vida. E se eu vou ter o ideal da confiança ou vou continuar desconfiado de tudo e de todos, sem interagir de forma plena com ninguém. Agora, a última pergunta que eu faço e vou responder muito rapidamente para encerrar nosso último encontro desse ano, onde encontrar esses ideais? E a resposta é essa aqui. Porque é aqui que João vê tudo isso realizado. Quando o anjo diz essas palavras em breve hão de acontecer, ele está dizendo o seguinte, esses ideais devem ser buscados, mas eles se realizarão lá. Olha que coisa louca. Por isso que é ideal e não idealização, porque a realização não é uma obrigatoriedade, é uma promessa. Não é alguma coisa que está disponível já, é alguma coisa que um dia você vai alcançar. E enquanto você não alcança, você busca. A idealização menos se realiza, mais eu desanimo. O ideal, quando eu busco, mais eu me sinto perto. Ainda que não esteja 100% disponível e presente. Eu ainda fraquejo na minha confiança, mas continuo buscando ser uma pessoa que confia. Eu ainda fraquejo no meu sentimento de segurança, mas continuo procurando não ter medo. Eu ainda fraquejo nas minhas liberdades, porque me deixo escravizar por alguma coisa ou outra, mas continuo pedindo a Deus que rompa esses grilhões. Eu ainda fraquejo no meu ideal de saciedade, reclamo ocasionalmente daquilo que não tenho, mas continuo procurando em Deus ser uma pessoa satisfeita. É em Deus que essas coisas vão se completando. Por isso o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Isso é um ideal.
Se você pegar o Salmo 23 inteirinho, ele fala desses ideais todos. O Senhor é meu pastor, nada me falta, ideal de saciedade. Me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, isso é saciedade. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, liberdade. Veredas justas, que eu possa caminhar tranquilamente. Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum, tu estás comigo, segurança. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas uma mesa de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Confiança. Eu não tenho dúvida que Apocalipse 22, na Bíblia, é irmão gêmeo de Salmo 23. É a mesma coisa. Apresentando o que você encontra em Deus do mesmo jeito. Por isso eu escolhi essa frase do Leon Tolstói para deixar para sua reflexão. No momento de uma partida, de uma mudança de vida, todo homem capaz de uma reflexão é tomado por pensamentos sérios, faz uma revisão do passado e analisa o futuro. Por que eu gostei dessa frase? Porque ela está dizendo o seguinte: tem um momento na nossa vida que a gente tem que deixar algo para trás e começar um tempo novo. E aí é preciso olhar para trás e perguntar o que é que será que não está resolvido ainda no meu passado? E olhar para frente. O que eu quero buscar? Porque tudo que você viveu até hoje, ou pelo menos a maioria das coisas que você viveu até hoje, atentam contra os ideais que nós aprendemos hoje aqui. Mas você pode decidir hoje aqui que você vai buscá-los daqui para frente. Vamos ficar em pé e vamos orar? Nós não temos previsão de retomada no ano que vem ainda. Então, mantenham-se ligados nas redes sociais, ok? E nos grupos. E se não nos virmos até lá, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. Pai, obrigado por essa reunião e por esse ano. Obrigado por cada homem aqui, cada família aqui representada. Obrigado pelo teu cuidado na nossa vida. Obrigado porque nos chamaste hoje para uma mudança de estrada na vida. Para sairmos dessa estrada esburacada das idealizações que nunca se realizam e sempre nos frustram, para essa estrada aplainada dos ideais elevados, onde ainda que não tenhamos tudo o que desejamos, temos tudo o que precisamos, porque o Senhor cuida de nós. Abençoa, Pai, cada um de nós nessa estrada nova. Não será fácil para nós, mas nós desejamos viver um tempo novo, na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nunca idealizou nenhum de nós, senão não teria morrido por nós. Mas, no ideal de nos ver no reino, deu a sua vida por nós. É no nome dele que nós oramos. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Feliz Natal. Feliz 2023. E venha o que vier, Deus é conosco.